Meus amados e meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E eu convido a você a nos acompanhar nesse pequeno e breve comentário que nós iremos fazer sobre a 12ª lição, que será ministrada no dia 20 de dezembro de 2015. O tema da nossa lição é Isaac, o sorriso de uma promessa. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre o livro de Gênesis, que em hebraico significa Bereshit. Bereshit é uma palavra que ela é composta por uma preposição e um substantivo, né? Bereshit significa princípio, ber, que é a preposição, significa no. Então, formando tudo isso, significa no princípio. Nós iremos falar, como já antes tinha falado aqui, sobre o tema da nossa lição, Isaac, o sorriso de uma promessa. E eu chamo a sua atenção para que você acompanhe o meu raciocínio. O livro de Gênesis, ele é o livro do princípio de todas as coisas. E nós, assembleianos, nós pregamos acerca e cremos também acerca da dispensação, das dispensações, né? O dispensacionalismo, que é uma doutrina aí que é pregada dentro da escatologia, né? Isso, quando a gente está fazendo curso de teologia, a gente vê com bastante frequência. E nós, como futuristas, né, nós acreditamos, né, nós somos da escola futurística, nós acreditamos aí que nós somos pré-milenistas e também dispensacionalistas, né, que crê aí nas dispensações. As dispensações nós encontramos no livro de Gênesis, né? São as 7 dispensações, né, que nós cremos que são 7. A primeira é a inocência, que começa lá quando Deus cria todas as coisas e termina aí na queda do homem. Aí da queda do homem até Noé dar-se início aí de início é a inocência, depois é a consciência, né? Então da queda até Noé a consciência. E depois de Noé temos aí o governo humano, que se estende até Abraão. E de Abraão até Moisés dá-se início aí a promessa, né? Que é aí a 4ª dispensação. A 5ª dispensação é a lei. A 6ª é a graça, que vai de Moisés até Cristo. E de Cristo até a grande tribulação ou arrebatamento da igreja, que é aí a 7ª dispensação, que é o reino, né? Conhecido também como reino milenar. Então, nós estamos, essa lição que nós vamos comentar hoje, ela está enquadrada dentro da quarta dispensação, que é sobre promessa. As lições passadas que nós falamos nesse trimestre, todas elas estavam dentro de uma dispensação. A primeira lição, quando nós aqui comentamos sobre Gênesis, o livro da criação, sobre a criação dos céus, que foi a 2ª lição, tudo aí estava dentro da primeira dispensação, que era inocência. Depois foi passando, nós tivemos lição que falava sobre a dispensação da consciência, que estava dentro dessa enquadrada. Falamos também sobre o governo humano, inclusive teve uma lição com esse tema, que é uma dispensação também. Depois vem a promessa, que é essa de hoje. Nessa lição de hoje está dentro da 4ª dispensação. Não esqueça disso, não esqueça de passar isso para os seus alunos, deixar isto bem claro, né? Porque às vezes nós podemos, como alunos de escola bíblica dominical, que é o lugar que nós aprendemos, às vezes nós podemos estar diante de alguém que não aceita, que não conhece acerca das dispensações e dizer para nós que é errado nós crermos, que é errado nós acreditarmos, e sem argumentos, sem o professor ter preparado o seu aluno com argumentos sólidos, aí fica difícil dele responder algum questionamento se ele for aí questionado. Então, não esqueça de levar isso para a sua sala de aula, não esqueça de levar isso para a sua classe. Comente com seus alunos acerca da dispensação, né, das dispensações aí, né, que fala sobre as 7 dispensações. E eu também chamo a sua atenção para falar acerca das dispensações da igreja, né, que as igrejas citadas lá em Apocalipse, até o capítulo 4,
do capítulo 1 até o 4, vai falar sobre 7 igrejas da Ásia Menor. Então, cada igreja daquela ali significa uma dispersação ali da igreja, né? Éfeso é uma, Pérgamo é outra, cada uma é uma dispersação. Então, voltando a sua atenção aqui para o tema da nossa lição, Isaac, o sorriso da promessa. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós encontramos, escute bem, nós encontramos na Bíblia mais de 8.000 promessas, né? Chegando aí 8.870 promessas, né? E se você for ler todo o contexto acerca de promessas na Bíblia Sagrada, você vai ver que a maioria das promessas é Deus fazendo ao homem, né? Deus fazendo promessas ao homem. Mais de 7.000 dessas 8.700, né? 8.870, mais de 7.000 foi Deus chamando o homem e fazendo a promessa para o homem. É interessante, leve isso para a sua classe, né? Curiosidades que você tem que levar para a sua classe, para que os seus alunos eles estejam inteirados do que é que se trata o tema da lição, né? E é importante também você levar para a sua classe e mostrar para os seus alunos que existem, né, promessas aí que foram feitas por Deus, promessas que foram feitas por anjos, promessas que foram feitas por homens, promessas que foram feitas até pelo diabo, né? Encontramos duas dessas mais de 8.000 promessas que tem na Bíblia, duas delas o diabo fez. Uma lá em Mateus capítulo 4, quando ele faz uma promessa a Jesus, né? E temos uma, se eu não me engano, no livro de Crônicas. Eu não me lembro se é 1ª ou 2ª Crônicas, mas é 2ª Crônicas. Tem uma promessa também que o diabo faz lá. Então é interessante você levar isso para a sua classe. E eu chamo a sua atenção também acerca de promessa, para que você também leve para os seus alunos, discernine ali no seu meio, no meio da sua classe, porque é importante. Quantos tipos de promessa existem, né, na Bíblia? Nós vamos ver que na Bíblia existe promessas individual, é o primeiro, promessas nacional, que é para nações, e promessas universais, né, de caráter aí mundial, universal. E existe também promessas que são condicionais e promessas incondicionais. E aí você leva este questionamento para a sua classe, para os seus alunos, para que eles estejam ligados no que você está falando. Pergunte para eles se esta promessa, que se trata a lição, se é uma promessa condicional ou incondicional. Leve este questionamento para a sua classe. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui para a introdução. Não quero ler a introdução toda, pois eu quero falar só uns pontos aqui que será de grande valia, tanto para o seu livro espiritual, como também para enriquecer o seu comentário na sua sala de aula. Aqui, o último parágrafo da nossa introdução diz assim: esta, ao ouvir a boa nova, ri-se do que Deus disse. Logo ela veria que, apesar de seu riso, o Senhor cumpriria sua promessa. Ele sempre nos surpreende em nossas limitações. Então, aqui na introdução, o comentarista, ele deixa bem claro que a promessa, escute, a promessa na vida de Sara, ela foi uma promessa incondicional, não dependia das condições, escute, não dependia das condições que Sara se encontrava. Como assim, irmão? Você pode estar se perguntando. Preste atenção. A história diz que Sara tinha mais de 90 anos. Então era impossível essa promessa se cumprir. Mas a promessa que Deus fez a promessa não foi a Sara. Deus fez a promessa a Abraão, né? Independente dela duvidar no seu coração, olhar para a sua estrutura física e dizer, não tem mais jeito de se cumprir, né? Mas Deus, que é o Deus do impossível, Deus fez a promessa a quem? A seu amigo Abraão.
E Deus, ele é fiel para cumprir, né? Embora as circunstâncias digam não, embora as condições digam não, mas o nosso Deus diz sim. O nosso Deus, ele é taxativo nas suas promessas. Quando ele faz a promessa a Abraão, ele se encarrega de cumprir. Ele se encarrega de se responsabilizar para cumprir aquela promessa. E Sara, ela riu. Quando ela ouviu aquela conversa de que ela ia ter um filho, ela riu, né? E aí dando aí a entender de que ela estava meio duvidosa, porque ela olhou para o homem em si, ela olhou para o seu corpo, ela olhou aí para a sua velhice. Ela já tinha passado aí de um estado normal, de que uma mulher possa ter filho. E ela disse, não, eu não posso ter filho. Ela riu. E mesmo assim, ela dando aquele riso de incredulidade, Deus opera um milagre. E o filho da promessa nasce. Aleluia. E ela coloca o nome do menino com um significado de riso. Por isso o tema da nossa lição, ele é bem objetivo no que se trata dessa promessa. Isaac, o sorriso de uma promessa, né? Então você vê que o tema, ele tem uma coerência com o conteúdo em pauta que nós estamos estudando. Vamos passar agora para o primeiro ponto. O primeiro ponto fala assim, Isaac, o sorriso tão esperado. O nascimento do riso é o primeiro tópico. O segundo, Isaac e Ismael. E o segundo ponto também vai falar sobre Isaac, o bem mais precioso de Abraão. Então nós vemos que Sara, ela se precipitou. Também Abraão, da mesma forma, acompanhou a sua esposa nessa precipitação, onde ali Sara, ela pega agora a sua escrava e chama Abraão e diz, Abraão, aqui está a nossa serva, está a minha serva. Usa ela para que ela venha conceber um filho, né? E Abraão ali vai, aceita o conselho de Sara. E agora ele passa agora a também a acreditar nas ideologias de Sara, de que o filho que Deus tinha prometido não poderia vir por meio de Sara. E aí foi aonde foi o erro de Abraão, né? E aí a vontade humana em querer ajudar a Deus, querer ajudar o cumprimento que a promessa de Deus, que Deus tinha feito a Abraão. E nós vemos o resultado. O resultado foi um resultado aí que gerou confusão. Então, meu irmão, nós temos que aprender com isso. Esse assunto, eu sempre digo, que esses assuntos, essas lições de escola dominical, ela vem em um tempo oportuno para nos abençoar, para nos ensinar. E aqui nós estamos aprendendo de que quando nós não esperamos em Deus, nós nos metemos em confusão. Nós geramos confusão no nosso meio. A história diz que a escrava Agar, ela teve um filho e pôs-se o nome dele de Ismael, filho de Abraão. E aí tudo bem, um menino pequeno, Sara gostou, mas aí quando nasceu o filho da promessa, nasceu o sorriso desta promessa. Agora começou a entrar aí um pequeno problema, né? Você vê que Sara já não se sente feliz, já não se sente tão bem à vontade com a presença de Ismael. É aí onde ela chega a Abraão e diz, olha, lança esse menino de diante de mim, com a sua mãe, porque está me causando problemas. Aí Abraão vai e despede o seu filho e a sua escrava. Despede Ismael e Agar pelo deserto. Mas Deus também tinha uma promessa. Deus também tinha um cuidado todo especial para com Ismael. E aí Deus toma o cuidado, que era Abraão, que era para depositar sobre a vida de Ismael, agora Deus toma para si e cuida daquele menino, do resultado precipitado de Sara e de Abraão. E agora o ponto 2 fala, Isaac, o bem mais precioso de Abraão. Primeiro tópico, aprovação das provações. O segundo, o encontro de Isaac com Deus. E o terceiro ponto da nossa lição fala sobre o casamento
de Isaac. Então, o casamento de Isaac com Rebeca. E, por último, o quarto ponto fala sobre Isaac, o bendito do Senhor. Então, nós vemos que a nossa lição ela tem quatro pontos importantíssimos. O segundo vai falar sobre a aprovação das provações e o encontro de Isaac com Deus. E o interessante é que quando Abraão, nesse primeiro tópico aqui do segundo ponto, quando Abraão é convidado por Deus a ir sacrificar o seu filho, que Deus pede o seu filho, ali era uma provação. E a Bíblia diz que quando eles subiram ao monte Moriá para sacrificar, diz que Isaac para e pergunta ao seu pai: pai, aqui está a lenha, o fogo, o altar, mas onde está o cordeiro? Né? E ali Abraão, ele diz: o Senhor proverá um cordeiro para si. E nós vemos que a pergunta de Isaac, ela foi uma pergunta que ela teve uma proporção gigantesca. Essa pergunta ela foi ecoando geração após geração, século após século, até o ponto que João Batista, o último profeta, diz a Bíblia, o último profeta do Antigo Testamento, João Batista, ele responde a pergunta que Isaac fez. Lá na dispensação da promessa, Isaac faz uma pergunta. João Batista vem responder essa pergunta já no finalzinho da dispensação da lei e no início da graça. A dispensação da graça, João Batista ele responde a pergunta que Isaac fez lá atrás. Isaac fez: aonde está o cordeiro? João Batista está na rua e vê Jesus passando e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que os discípulos de João, quando ouviram aquilo, eles começaram a seguir a Jesus. E nós aprendemos muito com esses discípulos. Porque quando nós passamos a seguir Jesus, Jesus dá uma atenção para nós. A Bíblia diz que Jesus olhou para trás e viu os discípulos seguindo ele, perguntou: o que é que vocês querem? E eles disseram: aonde é que tu moras? Aí Jesus faz mais um convite, diz: vinde e vede. E diz que os discípulos passaram o dia com Jesus. Coisa maravilhosa, meus queridos, é nós seguirmos Jesus. Jesus sempre dá um olhar de atenção para nós. E ele sempre lança diante de nós um convite, dizendo: vinde, vinde e vede. E quando nós aceitamos esse convite, nós ficamos aí sustentados pela graça de Deus. Voltando aqui à lição. Ponto 3. O casamento de Isaac, uma esposa para Isaac, os filhos que não vinham. Então nós vemos que a história de Isaac com o casamento de Rebeca é uma tipologia do casamento da noiva, da igreja com o Cristo. Então, Isaac e Rebeca eram uma tipologia. Então, nós percebemos aí que a vida de Isaac, ela foi um completo milagre. Foi um milagre aí por completo. Desde da promessa do seu nascimento até a sua morte, né? Foi bênção. Foi aí um referencial, né? Que nós o temos aí como nossos patriarcas. Quarto ponto fala sobre Isaac, o bendito do Senhor. Tem dois tópicos também que fala sobre príncipe de Deus e profeta de Deus. Mas eu quero concluir a minha participação, pois já estou me estendendo muito, com a conclusão. A história de Isaac não é uma simples biografia, é um relato de fé e de superações no campo pessoal, doméstico e nacional, do Monte Moriá, onde se encontrou pessoal e experimentalmente com Deus, e até a sua morte ele viveu como um príncipe de Deus. Portanto, não se deixe abater pelas provações, exerça a sua fé no campo das impossibilidades. Então, como eu falei a princípio, a vida de Isaac, desde o início, desde a sua origem, de quando ele foi prometido,
por Deus a Abraão até a sua morte. Ele viveu aí como um referencial, né? Como uma mola mestre aí da nossa vida cristã, que nós podemos olhar e nos espelhar e tirar da vida de Isaac lições para a nossa vida cotidiana. Meus queridos, que Deus os abençoe e que você tenha uma boa aula e que você possa levar o melhor, a sua melhor dedicação, você possa se dedicar e levar para a sua classe de aula e investir nos seus alunos. Invista também na sua vida espiritual, para que Deus te abençoe, para que Deus te honre cada dia mais. Fique na paz do Senhor. Amém.